Em uma votação rápida, o plenário do Congresso Nacional aprovou no final da tarde desta quinta-feira o orçamento para 2017. Vamos direto para o Salão Verde da Câmara conversar com a repórter Dini Moraes, que tem mais informações. Boa noite, Dini. O que explica a rapidez na aprovação? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos aí que nos acompanham agora ao vivo pela Rádio Câmara. Bom, um acordo permitiu que fossem feitas todas as votações do dia de hoje na sessão do Congresso Nacional, que é quando reúne deputados e senadores em uma mesma sessão. Em troca dessas votações consensuais, ou seja, sem questionamentos ou tentativas de mudança, o governo aceitou algumas reivindicações dos partidos de oposição, como fazer a Conferência Nacional das Cidades e derrubar 3 vetos presidenciais. Ou seja, com isso vai virar lei a criação de um programa de incentivo a empreendedores em situação de pobreza, o pagamento de insalubridade a agentes comunitários de saúde e agentes de combates à endemia e a autorização da renegociação das dívidas de pequenos produtores rurais, os agricultores familiares do Pronaf. Esse acordo, então, permitiu que fossem colocados vários itens e votações. Entre eles, a manutenção de 6 vetos presidenciais e também o fim da votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece regras para o orçamento público do ano que vem. Bom, em seguida, os deputados e senadores aprovaram os detalhes desse orçamento, numa lei bem mais detalhada chamada de Lei Orçamentária, que estabelece quais são os gastos e quais serão as arrecadações do governo no ano que vem. Bom, só para a gente dar alguns números, e aí os números principais, Marcelo, os gastos federais estão estimados em 3,5 trilhões de reais, sendo que a metade desse valor será apenas para pagamento de juros e abatimento da dívida pública. O salário mínimo será de R$ 945,80. Também sobre o orçamento, só que aí o orçamento desse ano, os senadores e deputados aprovaram mais de 30 projetos que remanejam ou liberam dinheiro além do previsto no orçamento desse ano para diversos órgãos públicos. O montante é de cerca de 140 bilhões de reais. Vale a gente também lembrar que antes dessa votação, dessa sessão do Congresso Nacional, teve uma sessão aqui só da Câmara dos Deputados. O tema mais polêmico, Marcelo, não foi o que foi votado, mas sim o que acabou não sendo votado por falta de acordo, que foi a renegociação das dívidas estaduais. Vamos ver na reportagem. O projeto aprovado inicialmente pela Câmara foi alterado pelos senadores, que exigiram mais contrapartidas dos estados para alongar o prazo de pagamento e para reduzir as parcelas mensais das dívidas. Como a última votação do Senado foi na quarta-feira, deputados reclamaram não só das mudanças, mas também da falta de tempo para analisar as alterações. Precisamos ter muito cuidado com o que veio do Senado, porque não é justo com a Câmara, como bem disse o nosso líder, deputado Rubens Bueno. Chegou ontem à noite, não conhecemos o conteúdo incluído e aí vamos votar. Entre os pontos mais polêmicos está o regime de recuperação fiscal, acrescentado pelo Senado para os estados em pior situação financeira. Este regime pode resultar em medidas restritivas contra servidores e empresas públicas. O relator na Câmara, deputado Esperidião Amin, defendeu o regime restritivo, lembrando que é optativo. Se os governadores aderirem, terão ainda que submeter suas decisões às assembleias legislativas. Nós estamos tentando construir um acordo, uma casa, pelo térreo. O texto base para a nossa deliberação é o texto da Câmara. O governador vai ter que dizer, olha, pessoal, eu aceitei isso aqui. Aqui está a minha justificativa, ou vocês dizem sim ou dizem não. Democraticamente, federativamente. Também houve discussão sobre as regras gerais da renegociação das dívidas estaduais. Não tenho dúvida que se trata de uma oportunidade única para todos os estados brasileiros terem um horizonte de saúde financeira muito melhor. Ele quer elevação da contribuição previdenciária dos servidores ativos e inativos para, no mínimo, 14%. Nós já estamos votando uma reforma draconiana aqui, previdenciária. Mas por falta de acordo e de quórum, o projeto acabou não sendo votado.
Bom, se essa votação aí do projeto que faz a renegociação das dívidas dos estados com a União acabou não sendo votado por falta de consenso, outros itens tiveram sim o apoio das lideranças partidárias e acabaram sendo aprovados aqui simbolicamente, ou seja, sem tentativas de mudanças. Um deles é o reajuste aos servidores da Defensoria Pública da União em 40% dividido em 3 anos, começando já a partir do ano que vem. Também foi aprovado o nome do representante da Câmara, do indicado pela Câmara ao CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que ficou então sendo Maria Tereza Uille. E no Conselho Nacional do Ministério Público, a recondução de Gustavo do Vale Rocha. Lembrando que esses dois órgãos, tanto o Conselho Nacional de Justiça quanto o Conselho Nacional do Ministério Público, são órgãos responsáveis por fiscalizar aí a atividade tanto do Judiciário quanto do Ministério Público. Também foram aprovados 3 acordos internacionais entre Brasil e países da África. Também, ainda mais uma votação, foi a criação da Secretaria de Juventude aqui no âmbito da Câmara dos Deputados. Bom, o recesso parlamentar começa semana que vem, viu, Marcelo? Só que, apesar de parecer que as atividades aqui no Congresso podem ser que tenham acabados, ainda há uma tentativa de se fazer sessões na segunda-feira e na terça-feira da semana que vem, aí para tentar votar ainda essa proposta das dívidas estaduais, tentando aí amenizar a crise nos estados. Marcelo. Tá certo, Dini. Muito obrigado.